Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Forever Office. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de PowerPoint, como criar essa bola de bingo aqui no PowerPoint. Vamos utilizar algumas imagens, efeitos, mesclar formas para chegar nesse resultado aqui e começar totalmente do zero. Então fica até o fim do vídeo, tem dicas bem legais de PowerPoint. Vai na descrição e baixe esse slide totalmente grátis e bora para a tela. Quanta coisa diferente dá para fazer no PowerPoint, não é mesmo? E uma bola de bingo também, nós vamos fazer essa bola de bingo que você está vendo aqui. Perceba que deu um problema e sumiu um dos pedaços da bola, eu já vou arrastar aqui ó, e levar para o outro lado. Nós vamos fazer essa bola aqui totalmente do zero. Primeiro passo vai ser criar uma elipse totalmente livre aqui, ó. Pressione o Shift para você manter a sua elipse proporcional. Se você não pressionar o Shift, ela pode entortar e aí pode não ficar legal. Assim a gente já pode definir mais ou menos o tamanho aqui da nossa bola de bingo. Já vou definir também o fundo, que nesse caso é roxo, para a gente construir a bola bem parecida com essa já criada à esquerda. Agora eu posso duplicar essa forma para criar essa parte de dentro branca. A primeira vai ser aquela elipse do centro menor, então eu posso definir aqui o tamanho. Vem em contorno, vou tirar também o contorno da forma sem contorno. E agora eu vou fazer aquela elipse que fica externo, né? E para ela ter o efeito que eu quero, eu tenho que fazer o quê? Tirar o preenchimento, o contorno tem que ser branco e o contorno tem que ser bem espesso também. Então venho aqui na espessura e vou escolher o maior tamanho de espessura. Perceba que a olho já ficou bem legal, ficou bem parecido aqui, exatamente isso que eu preciso. Caso não esteja alinhado, você pode selecionar as duas formas e faz esse processo aqui, ó, alinhar, centralizar, alinhar ao meio. Você vai garantir que as duas estejam bem alinhadas de forma profissional. Perceba que tem uma diferença de cores, posso vir aqui no preenchimento e pintar de branco de fato. Próximo passo é aplicar o texto, para a gente colocar o número 1. Pode ser inserindo um novo texto, ou você pode digitar o texto dentro da forma. Eu prefiro inserir uma caixa de texto. Digito aqui fora, coloco o 1, já seleciono para ajustar um pouco o tamanho desse 1, vou pôr também como negrito, e eu costumo colocar no Arial Black para ficar um número bem forte. E eu posso também selecionar tudo, formato de forma, alinhar, centralizar, alinhar ao meio, para ficar bem centralizadinho. Então nós já temos essa imagem de dentro. É bem legal se você puder agrupar. Seleciona tudo, clica com o botão direito, agrupar, agrupar. Agora eu tenho um único objeto e fica muito mais fácil de mover. Vou arrastar aqui para dentro. Também posso selecionar tudo e garantir que fique bem alinhado. Alinhar, centralizar, alinhar ao meio e fica tudo alinhadinho. O próximo passo é conseguir esse efeito aqui de tartaruga, né? Dando a impressão que tem vários números na bola, pois as bolas de bingo são assim. E esse efeito é muito simples. Cria uma nova elipse, pressiona o Shift para manter ela proporcional. E agora eu vou duplicar essa elipse pressionando Ctrl Shift. Assim eu vou duplicar. Perceba que eu vou criar a forma desejada ali no meio. Exatamente aqui, ó, vou mostrar com a seta para você. Eu estou criando a imagem desejada. Essa imagem aqui, ó, esse pedacinho de tartaruga aqui. Só que para eu conseguir recortar esse pedacinho, eu tenho que criar uma fragmentação. Como que eu faço isso? Seleciono as duas formas, venho aqui em formato de forma, vai habilitar mesclar formas. Eu vou utilizar o que, gente? Fragmentação. Quando eu aperto fragmentação, olha o que aconteceu aqui. Ele fragmentou todos os pedaços quando eu coloquei uma forma em cima da outra. Exatamente o que eu quero. Eu vou separar esse pedaço e vou pegar somente o pedacinho da tartaruga aqui que eu quero. Vou mexer na rotação, tirar o contorno da forma, não preciso de contorno, e pintar de branco, exatamente como eu preciso. Vou posicionar aqui manualmente. Posso esticar um pouco se precisar para chegar no tamanho ideal. Se ele estiver torto, você pode mexer no teclado até ajustar e ficar bem bacana. Duplica para o outro lado com Ctrl Shift mais uma vez. Posso mexer na rotação também e acerto o meu pedaço do outro lado. Agora eu vou duplicar mais uma vez,
Só que nesse caso vou mexer na rotação e deixar horizontal. Posiciono aqui na parte de baixo. Perceba que o PowerPoint já me ajuda um pouco, facilita bastante com os grids. E eu vou posicionar a parte de cima também. Já está ficando bem parecido o nosso projeto, não é mesmo? O próximo passo vai ser criar uma cor gradiente no roxo. Perceba que no outro projeto, ó, o roxo não é uma única cor, ele tem uma cor gradiente. Isso também dá um efeito legal nesse projeto. Seleciona somente a imagem do fundo, preenchimento de forma, vem aqui embaixo, escolhe gradiente. Perceba que ele vai oferecer algumas sugestões, você pode escolher uma dessas ou pode também ir mais gradientes e definir isso lá na formatação. Eu vou escolher esta opção aqui de cima, linear inferior, e perceba que ficou mais escura do que a anterior, mas não tem problema. O próximo passo agora é definir esse efeito de luz. Nós temos aqui dois efeitos de luz, isso é muito tranquilo de fazer. Basta pegar a elipse grande aqui, pressione o Ctrl para duplicar e não estragar o projeto. Com essa imagem você vai dar uma achatada aqui até chegar num tamanho legal e ficar parecida com essa aqui, ó, da outra imagem. E você pode testar, ó, o tamanho, tá vendo que ela tá um pouco estranha, não tá coerente com o projeto, você pode esticar aí, testar antes de aplicar aí a transparência, que nós vamos aplicar uma transparência aqui, vai ficar bem legal. Acho que esse tamanho tá bacana, poderia aumentar um pouquinho também. E aí o que eu faço? Clico com o botão direito, formatar forma, escolho preenchimento sólido. No preenchimento sólido eu posso tirar a transparência. Perceba que a forma continua com o contorno e claro, nós vamos tirar o contorno agora. Vem no contorno, sem contorno. E olha só, já tem um efeito bem parecido a ele, dá um efeito de luminosidade, fica bem legal. Esse efeito aqui depende muito da cor que você está utilizando. Em alguns casos ele fica mais bonito degradê, gradiente, e aí você vai fazer testes e fica bem interessante. Para utilizar o gradiente, você vai clicar aqui em gradiente e é preciso definir as cores aqui. Perceba que a cor da elipse está de cima para baixo, né? Mais escuro para mais claro de cima para baixo. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Eu quero, por exemplo, aplicar um cinza mais escuro. A segunda cor aqui, eu quero um cinza mais clarinho ainda. E a última cor eu posso, por exemplo, colocar um branco e eu posso ter o degradê. Só que eu precisaria também ter a transparência. Aí você vai aqui na parte de baixo, ó, para aplicar, apliquei 92 de transparência. Então vai depender das cores que você está utilizando. Nesse caso eu vou utilizar as cores sólidas mesmo. Perceba mais à esquerda que nós temos outro efeito de luminosidade. Ele também é fácil de fazer. Você pode chegar nesse resultado com duas esferas também. Seleciona a primeira esfera, dependendo do tamanho que você precisa. Ctrl Shift para fazer uma outra esfera e olha só, você vai fazer uma fragmentação mais uma vez. Seleciona as duas imagens, formato de forma, mesclar formas e vai utilizar fragmentação. Quando eu faço isso, eu recorto os pedaços, tá vendo? Vou aumentar um pouquinho e aí eu posso também diminuir aqui para utilizar esse pedaço de alguma forma ali. Como eu já fiz um trabalho de transparência, eu posso utilizar isso aqui, copiar o formato e aplicar nessa nova forma. Venho aqui, mexo na rotação e vou aplicar de modo que fique interessante no projeto. E assim você pode testar várias possibilidades de efeito de luminosidade até ficar interessante aí, porque varia um pouco de acordo com as cores que você utiliza. No final de tudo, é sempre bom selecionar todos os objetos, agrupar para virar uma única imagem, fica muito fácil de movimentar. Esse é o vídeo de hoje, como fazer uma bola de bingo no PowerPoint. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.